Queridos, Deus ele fala de diversas formas, amém? Até mesmo quando a gente não está esperando, né? Ontem eu estava assistindo um programa de televisão, acordei cedo, né? E liguei a televisão, estava assistindo um programa, aí estava passando uma reportagem sobre uma agricultora, que ela está plantando uvas em Goiás. Aí você imagina, né? Uva normalmente dá em lugar frio. Essa mulher foi plantar uvas em Goiás. Bom, aquele calor, né, tremendo de Goiás, vocês imaginam. Mas ela estava explicando como que a videira cresce, né? Então ela mostrou o plantio da videira e depois mostrou o crescimento, né? O desenvolvimento dessa videira. E ela mostrou que, quanto à videira, ela mostrou uma videira de 2 meses, e essa videira, ela estava apoiada, né, um suporte, para que a videira cresça, né, cresça forte, saudável, porque ela é um raminho bem fininho, né? E conforme a videira vai crescendo, ela falou, olha, nós aqui, quando os ramos vão crescendo, nós vamos direcionando ela para o lugar que a gente quer que esse ramo cresça. Então forma-se o parreiral, e aí aqueles ramos são espalhados como uma espinha de peixe. Ela falou que no caso dela, ela queria que aqueles ramos crescessem para o oeste. Muito bem. Imediatamente eu me lembrei, né, o Senhor me fez lembrar da passagem de João 15, que mostra, que fala sobre a videira. E naquela passagem Deus está falando que Ele é o agricultor, que Jesus é a videira e que nós, o povo dele, somos os ramos. Amém? Então olha só, o agricultor, no caso Deus, ele prepara o solo, prepara a terra, planta a videira, amém? Que é Jesus, dá o suporte para Jesus, para o ministério de Jesus, e aí Deus, o agricultor, ele direciona os ramos para onde ele quer que esses ramos cresçam. Então, meus irmãos, Deus é quem nos direciona, amém? Deus é o agricultor, Jesus é a videira, nós somos os ramos e nós somos dirigidos, direcionados para onde Deus quer que a gente cresça, amém? Olha que palavra maravilhosa, né? Então, o agricultor, ele cuida, aleluia, da sua plantação. Então, Deus é que tem cuidado de nós. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Isaías. Vamos ver aqui essa passagem de Isaías, o capítulo é o 43. Isaías 43, os versos 18 e 19. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. O que quer dizer riachos no ermo? Rios em terra árida. Esse capítulo de Isaías 43, ele se dá no momento, ele se passa no momento em que o rei Ciro assina o decreto e liberta o povo do cativeiro babilônico de 70 anos. Porém, aquele povo que estava cativo não queriam retornar para Jerusalém, não queriam retornar para Israel, porque as terras em Israel estavam áridas, estavam secas, não havia um plantio ali há 70 anos.
Então era necessário preparar aquela terra, era necessário muito trabalho. E lá na Babilônia, assim como no Egito, eles já estavam acostumados. A maioria daquele povo nasceu durante o cativeiro. Eles não conheciam outra terra, eles não conheciam a nação de Israel, mas Deus queria levá-los de volta a Israel. Por quê? Deus queria formar deles uma nação. Então Deus fala para eles: olha, vão, que eu vou abrir os caminhos, eu vou abrir os desertos, eu vou abrir rios no meio do deserto para vocês. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo que ia fazer coisas novas, que ia fazer maravilhas na vida deles, para que eles pudessem voltar para a terra. Deus estava mostrando o caminho de vocês, a direção que eu quero para a vida de vocês é Israel, não é Babilônia. Vocês estão entendendo? O que Deus tem para mim e para você não é Babilônia, é Israel, é Jerusalém celestial. É isso que Deus tem para nós, é esse o objetivo de Deus, é isso que Deus quer fazer. Mas Deus promete para ele coisas novas. Meus irmãos, é verdade ou não é que o novo muitas vezes nos assusta? Coisas novas, você sair daquela tua zona de conforto, daquela vida que você já leva, muitas vezes te assusta. Nós temos medo, nós temos receio do novo. Mas nós estamos chegando ao final de mais um ano. É costume de alguns fazer planos, fazer projetos para o ano que vai se iniciar, não é? Então nós fazemos um projeto de vida para 2025, para 2026, para 2030, mas normalmente nós fazemos para o ano que vai se iniciar, é ou não é? E também é a oportunidade de nós vermos quais os projetos que nós fizemos para esse ano, que nós cumprimos e aqueles que nós não conseguimos cumprir, aqueles que só ficaram no papel. Por quê? Muitas vezes esses projetos envolvem mudança de vida, envolvem o novo, e o novo nos assusta. Mas o desejo de Deus é nos dar coisas novas, é estender as nossas fronteiras, é alargar os nossos limites, é te dar vida nova. Esse é o desejo de Deus. Mas como tem gente vivendo do passado, não é? Eu trabalhei durante uns 25 anos em banco. Quando eu comecei na agência, o cheque, todo mundo sabe o que é cheque aqui, né? Tem gente muito nova que não sabe nem o que é cheque. Mas quando eu comecei, um cheque, ele ia para compensação e ele vinha para a agência. Na agência você tinha que pegar o cheque, vinha uma listagem de saldo, não tinha extrato, era uma listagem de saldo. Aí você pegava aquela listagem de saldo, conferia se aquele cheque tinha saldo, conferia se aquela assinatura batia, pegava o cartão de assinatura, conferia se a assinatura batia, conferia se aquele cheque não estava assustado, não estava bloqueado, alguma coisa assim, tudo manualmente, tudo com papel. Vocês imaginam fazer isso hoje? Sem condições. Aliás, hoje nem cheque praticamente existe mais, né? Graças a Deus. Que era um tal de trambique com cheque, né? E o brasileiro é muito criativo, né? O brasileiro inventou o tal do cheque pré-datado. Ora, cheque é uma ordem de pagamento à vista. Mas o brasileiro inventou. Não existia muito acesso a cartão de crédito naquela época. Computador em banco eram poucos. E eu fui acompanhando essa mudança, essa transformação. Então foram anos e anos de treinamento, de estudo, de mudança de comportamento.
E essa mudança de comportamento era não só para nós que trabalhávamos no banco, como para os clientes. E como eu já falei, todo mundo resiste a mudanças. Então você imagina o cliente resistindo à mudança. Olha, você não vai vir mais receber o teu extrato mensalmente na tua casa. Você não precisa mais vir na agência tirar um extrato todos os dias ou semanalmente. Você pode fazer isso pela internet. Você pode fazer isso antes da internet pelo fax. Então foram mudanças que geraram muito estudo, mudanças que geraram muita mudança de comportamento para as pessoas. Mas pensa bem, dá para imaginar o banco sendo como era hoje em dia? Não tem como. Hoje com o teu celular você faz pagamentos, você faz Pix, você paga um boleto, é ou não é? Você resolve tudo com o celular. É muito mais prático, muito mais rápido. Está fácil, está na palma da sua mão. Mas para isso foi preciso mudança de atitude, mudança de comportamento. Então, Deus, Ele também nos caminha, quer nos mostrar, quer nos levar para novos caminhos, quer mudar comportamentos em nossas vidas, amém? Em João 9, um texto que eu até preguei aqui algumas semanas atrás, sobre a cura do cego de nascença, os fariseus, eles rejeitaram a nova doutrina. Qual nova doutrina? A nova doutrina de Jesus, porque eles estavam presos, amarrados na lei, em Moisés. Então, o cego é curado, João 9. Então lhe perguntaram, o que ele, no caso Jesus, lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Perguntaram ao cego. Ele respondeu, eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Eles estavam dizendo o seguinte, nós não aceitamos essa nova doutrina, nós somos do velho sistema. Jesus veio para romper o velho sistema. Jesus veio para mostrar que a salvação é só nele e é por ele. Amém? Os pais do jovem cego também resolveram ficar com o velho sistema, não reconheceram a cura milagrosa do filho deles. Eles preferiram ficar no velho sistema do que romper, aleluia, com aquele sistema e testemunhar a cura do filho deles que nasceu cego. Olha como a gente se prende em não aceitar o novo e nem mesmo conseguir reconhecer as maravilhas de Deus. Então nós temos que nos libertar das amarras, nos libertar das tradições. E muitas vezes um país católico como o nosso, as tradições estão arraigadas no catolicismo romano, que difere muito daquilo que Jesus nos ensina, que difere muito do que Deus nos mostra na palavra dele. Aqueles pais preferiram ter um filho cego do que sair daquela velha sinagoga, daquela velha vida. O cego disse, eu era cego e agora vejo. Irmãos, um dia nós fomos cegos, mas a verdade de Cristo chegou às nossas vidas e agora nós vemos, agora nós enxergamos, agora Deus pode mudar as nossas vidas, mas para isso nós temos que reconhecer as maravilhas e reconhecer os sinais dele para nossas vidas, porque enquanto o velho não sair, o novo não pode entrar. Enquanto não sair o velho, o novo não pode entrar, porque Deus é Deus de coisas novas.
de novidade de vida, Ele é Deus de movimento, Ele é Deus de conquistas, Ele não é o Deus de ficar parado, não. Por isso Ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos, porque Ele quer nos fazer, nos movimentar, nos levar para novas oportunidades, para novas conquistas. Ele quer trazer para nós, aleluia, uma nova vida, uma vida alicerçada em Jesus Cristo, uma vida de total confiança nele. Nós temos que confiar que Deus está cuidando. Agora há pouco a pastora Ângela falou do meu filho. 2 meses e meio atrás, ele sofreu um acidente de moto. Enquanto ele era solteiro, eu nunca permiti com que ele comprasse uma moto. Eu aprendi do meu pai que o para-choque da moto é o nosso joelho. Eu ouvi essa frase do meu pai, nunca mais esqueci. Mas ele se casou, ele e a esposa entraram em concordância de comprar uma moto para facilitar, porque ele trabalha em Alphaville, mora na Vila Matilde, 2h30, 3 horas de trânsito. E aí, ele indo trabalhar uma manhã, uma carreta fecha ele cai da moto e quebra a tíbia. Mas, louvado seja Deus, ele poderia ter caído debaixo daquela carreta, porque quando a carreta fechou, ele jogou para o lado, tinha um carro do lado dele, ele bateu nesse carro, ele voltou para debaixo da carreta. No que ele voltou para debaixo da carreta, ele só esticou a perna e jogou a moto para o outro lado. A perna dele levantou e bateu no para-choque da carreta, e aí ele caiu na pista do outro lado. E ele disse que, ele falou: pai, todas as manhãs, o horário que eu saio, o trânsito para lá, é rápido, não é parado. Nesse dia o trânsito estava parado, nesse dia o trânsito estava devagar, e deu tempo do carro que vinha atrás parar, deu tempo do carro que vinha atrás parar, e essa pessoa que parou, socorreu ele. Então nós vemos Deus cuidando, nós vemos Deus guardando em todos os momentos, porque muitas vezes, meus irmãos, nós, como pais, não podemos fazer nada a não ser orar, a não ser confiar no Senhor, a não ser confiar que Deus está cuidando. E Deus cuida. Os olhos de Deus não estão fechados. Os olhos de Deus percorrem toda a terra. E a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam em redor daqueles que o temem e os livra. E foi assim na vida dele. Mas voltando aqui para a palavra, como Deus nos projeta para o novo? Se Deus tem coisas novas para nós, Ele tem que ter planos para nos levar para esse novo. Como Deus nos projeta para o novo dele? Número 1 aqui, por uma ordem imperativa ou direta dele. Abraão, saia da tua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus foi direto com Abraão. Abraão recebeu uma palavra de Deus para sair daquela terra, para ir em direção a uma terra desconhecida. E Abraão em nenhum momento discutiu com Deus, em nenhum momento perguntou para Deus: mas Deus, por quê? Não, Abraão foi obediente, por isso ele é conhecido como o pai da fé. Ele saiu dali, do meio da terra, da parentela dele, da terra que ele nasceu, e foi para uma terra que Deus mostrou para ele. Ele foi obediente. Outro personagem, Saul. Saul estava à procura dos jumentos, quando se encontra com Samuel, 1 Samuel 9, e Samuel diz para ele: deixe de se preocupar com os jumentos. Deus tinha coisas maiores na vida de Saul, não era para ele se preocupar com os jumentos da casa do pai dele, mas se preocupar, aleluia, com a nação de Israel. Deus ia tirar ele do meio dos jumentos, para fazer dele o primeiro rei em Israel. Amém? Davi ele foi levar um lanche para os irmãos dele, não é?
Aí ele encontra um gigante chamado Golias. Nessa batalha, Davi, ele saiu do pastoreio, saiu do meio da terra ali dele, da fazenda do pai dele, de cuidar das ovelhas, para assumir o trono de Israel, para ser colocado por Deus como o rei de Israel. Deus muda a história da vida de Davi. Deus também pode usar o quê? Uma circunstância especial para nos mover para o novo. Elias em Querite. Elias estava em Querite sendo alimentado pelos corvos. Diariamente os corvos iam lá e levavam a comida para Elias. E olha como Deus é sábio, né? Graças a Deus, Deus escolheu corvo e não gavião. Era capaz, se fosse gavião, de eles quererem fazer uma vaquinha para ajudar Elias. Não é? Não é, Mário? Deus é sábio, meus irmãos. Olha a sabedoria, mandou os corvos. Mas aí o ribeiro secou. Elias tinha que sair dali de Querite. E Deus manda ele para Sarepta. Sarepta era o novo de Deus para Elias. Então aquele ribeiro secou, era hora dele se mover dali daquele lugar. Meus irmãos, quantas vezes algo na nossa vida está seco, mas a gente está insistindo em estar naquele lugar. Ei, presta atenção, muitas vezes aquele lugar não está mais trazendo para você a paz, o alimento que você deseja, talvez seja Deus querendo mudar você de lugar, querendo tirar você daquele riacho, daquele rio que secou e levar para um outro lugar para ser alimentado, para ser cuidado por Deus e também para cuidar de outras pessoas, porque Elias foi cuidado por uma viúva e também cuidou daquela viúva. Então Deus faz essas coisas, mas importante, meus irmãos, antes de agirmos, nós temos que orar para saber a vontade do Senhor. Antes de mudar de um emprego, você tem que orar para saber se aquela mudança é do Senhor ou não, porque normalmente quando nós estamos em um emprego, nós oramos para estarmos ali, é ou não é? Para Deus abrir aquela porta. E se foi Deus que abriu aquela porta, só Ele pode fechar. Amém? Então nós temos que orar e saber da vontade do Senhor. Senhor, é da Tua vontade essa proposta. Eu lembro que uma vez eu trabalhava num banco, iam inaugurar um outro banco, aqui na Brasleme. Um diretor já tinha contratado uma gerente geral e ela me indicou para ser o gerente de pessoa jurídica. Falei, quero almoçar com ele então. Tá bom, marcamos um almoço, eu fui almoçar com ele. Aí ele conversou dos planos do projeto, né? Do banco, da agência. Quase no final do almoço ele perguntou: o que você quer para você aceitar minha proposta agora? Porque ele viu que eu estava um pouco resistente. Eu falei, você pode me dar qualquer coisa, você pode me prometer qualquer coisa, mas sem antes eu orar e buscar a Deus, eu não vou te dar nenhuma resposta. Aí ele engasgou, né? Claro, não esperava uma resposta daquela. Aí, mas quanto tempo você precisa fazer suas orações ao teu Deus? Eu falei, olha, pode demorar 5 minutos como uma semana, um mês, mas enquanto isso eu não vou te dar resposta, porque senão, se eu te der a resposta minha, não vai ser bênção para mim, também não vai ser para você. Fui orar, em 3 dias o Senhor falou comigo e eu aceitei a proposta. Não pedi dinheiro nenhum a mais para ele. Aceitei exatamente o que ele tinha me oferecido. E fui muito abençoado nesse lugar. Foi realmente uma bênção. Provérbios 16:1 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então nós temos que aguardar no Senhor. Amém? Número 3, Deus pode usar também certos impedimentos.
Em Atos 16, Paulo foi impedido de pregar na Ásia. Eu pergunto para vocês, alguém pregar o Evangelho de Deus é legítimo? Sim, é legítimo pregarmos o Evangelho. Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas, não é? Então é legítimo pregar o Evangelho. Porém, para Paulo, naquele momento, Deus queria que ele fosse pregar em outro lugar, não na Ásia, mas em Macedônia, na Europa, para que o Evangelho invadisse a Europa. O novo de Deus para Paulo era a Macedônia, não era a Ásia, porque a Macedônia estava em sintonia com o desejo de Deus. Nós temos que estar em sintonia com os desejos de Deus. A vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida, antes da nossa vontade. Nós não podemos sair por aí simplesmente fazendo a nossa vontade. Nós estamos debaixo de uma palavra, pertencemos a um reino. Você não foi obrigado a entrar nesse reino, a querer participar desse reino, mas uma vez que você entregou a tua vida para o Senhor, é essa palavra que tem que dirigir a tua vida. Essa palavra é que dá orientação para aqueles que estão no reino do Senhor. Então nós temos que buscar a orientação e a direção do Senhor. Número 4, Deus permite traições e traidores em nosso caminho. Forte essa, né? Mas não se espante, meus irmãos. Não se espante. Isso pode acontecer. José teve na vida dele os irmãos traíras dele. Os irmãos que jogaram ele no poço. Mas olha aqui uma revelação para você. O poço de Jeová tem mola. Você não vai ficar no fundo do poço. Você pode até chegar, mas você vai bater lá e vai subir, aleluia. E foi assim com José, do fundo do poço para governador, aleluia. É assim que Deus faz. Mas nós temos que entender o processo, nós temos que confiar em Deus, nós temos que continuar obediente a Deus. Deus não precisa que a gente dê jeitinho nenhum. Não. O jeitinho de Deus é ser obediente à palavra dEle. Tá? Esse é o jeitinho de Deus. Número 5, Deus permite perseguições contra a igreja. Isso se passou em Atos 8, em Atos 7, Estevão ele é apedrejado. Em Atos 8, a perseguição eclode contra a igreja. E aí o evangelho ele se espalha pelo mundo, porque os irmãos foram saindo dali de Jerusalém e foram pregando o evangelho em outros lugares. Então o evangelho começa a se espalhar pelo mundo graças à perseguição que a igreja sofreu. Então se você por acaso for perseguido, ou estiver sendo perseguido, meus irmãos, não se espante. Não retribua na mesma moeda, não retribua de maneira carnal, mas de maneira espiritual. Mostre para os teus perseguidores que você tem um Deus que cuida de você. Mostre que você é diferente, que o teu comportamento é diferente. Não importa a perseguição que você esteja sofrendo, mas você tem que ser diferente. Nós temos que exalar o doce aroma de Cristo. Amém? Outra, Deus permite certas confusões e implicâncias no seio familiar ou no ministério, para nos movimentar e nos dar uma nova direção. Gênesis 31 conta a história de Jacó e Labão. Labão e seus filhos começaram a desconfiar de Jacó, porque estava na hora de Jacó voltar para seus pais, para sua terra. E após 20 anos de Jacó ali, Deus diz a ele:
volta para a tua terra, volta para a terra dos seus pais. Certas implicâncias e certos implicantes farão você se movimentar em busca de uma nova direção, em busca de uma nova oportunidade. Amém? Número 7 agora. Outros processos de projeção ao novo de Deus. Deus permite que alguém peça casa alugada para você comprar sua casa própria. Deus permite que alguém bata no teu carro velho para você comprar um carro novo. Aconteceu comigo, não bateram, roubaram o carro meu. Foi achado o carro alguns dias depois. Mas o carro estava com tanto barulho, tanta coisa, eu vendi e comprei um novo. Meu pai, aqui ó, ele tinha um carro que só o documento não estava batido, né? É o sobrinho dele que batia, né? Carro. Era o teu sobrinho, teu neto que batia o carro, né? O meu sobrinho batia o carro, né? Ele não. E aí um dia ele bateu um pouco mais forte, aí teve que fazer a frente do carro, ele bateu atrás de um outro carro. Segundo ele estava no trânsito, que ele anda e para. Mas, para vocês entenderem, tem que trocar até a longarina da frente do carro, né? O anda e para, né? Bom, e aí depois ele queria vender esse carro. Aí foi numa loja, aí o cara abriu o motor, olhou, falou, ó, trocou a longarina, assim, assim, assim. Se passar na vistoria, eu pago o X. Esse X dele era menos da metade do que valia o carro. Aí meu pai, nossa, você está me roubando, não pode ser assim. Tá. Meu pai, calma. Não, que desse jeito não dá. Isso aqui. Pai, vamos orar, vamos ver o que Deus tem, se é hora de o senhor trocar o carro ou não. Deus prepara. Aí nós fomos ver mais uns outros carros, tal, enfim. Não deu negócio. Meus irmãos, passou 2 meses. Acho que não passaram 2 meses. Ele está dirigindo o carro, para no farol, os caras no bar na esquina. Ei, está pegando fogo, está pegando fogo. Meus irmãos, o carro dele pegou fogo, com ele andando, dirigindo. Ele desceu do carro, deixou o carro, pegou fogo, ligou para o seguro, aí pegou o carro, o guincho, levou o carro para o pátio. No mesmo dia avaliaram o carro, uma semana depois pagaram a tabela FIP no carro, que não estavam pagando nem metade do valor que ele valia. Então Deus faz isso. Basta a gente esperar em Deus. Meus irmãos, se você está em alguma disputa, em alguma causa difícil, não ponha a tua mão. Espere em Jeová. Porque quando Ele coloca, Ele age de maneira certa e Ele vai te abençoar. Amém? Deus, Ele pode permitir com que um namorado ou uma namorada problemática saia da sua vida para lhe trazer o marido ou a esposa ideal. Mas presta atenção, eu disse namorado ou namorada. E é interessante que em 1 Coríntios 7, Paulo ele dá alguns conselhos para os solteiros e casados. Entre esses conselhos ele diz para os solteiros, se você está solteiro, não case. É Paulo, não sou eu não. Mas ele está dizendo também para os casados, olha, se você é casado, não separe. Você tem alguma coisa contra isso aqui, vai brigar com Paulo, não comigo. Não tenho nada com isso. Meus irmãos, o novo de Deus também nos traz a presença do Espírito Santo. Amém? Nós pudemos sentir hoje aqui essa presença do Espírito Santo durante o louvor. Foi forte a presença. E verdadeiramente nós sabemos que Deus está aqui. Amém? Nós podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Mas, meus irmãos, para sentir a presença do Espírito Santo, para que a gente possa deixar fluir o Espírito Santo em nossas vidas, nós precisamos deixar o nosso velho homem para trás, deixar o nosso velho homem no passado. Nós temos que enterrar aquele homem que vive de discussão, de brigas, procurando confusão, procurando confronto.
Nós temos que deixar isso, deixar de lado esses maus pensamentos, deixar de lado as ofensas. Quantas vezes no momento de impulsividade nós agredimos alguém, não estou nem falando de agredir fisicamente, mas a gente agride com palavras. Não, isso para quem é nascido de novo, para quem tem o Espírito Santo de Deus, não pode acontecer. Nós temos que permitir com que o Espírito Santo flua na nossa vida, através de ter uma vida, um comportamento de paz, de amizade, de amor. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes o sangue ferve, mas a hora que o sangue ferver, vai orar, irmão. Já contei para vocês, deixa eu contar rapidinho de novo. Uma certa vez eu estava numa briga tremenda com essa abençoada aqui, da minha esposa. E nós brigando violentamente, nossos filhos eram pequenos, sem agressão, tá? Sem encostar a mão. Porque encostar a mão para mim já é caso de polícia. Tá? Caso de polícia. E em dado momento o Espírito Santo falou para mim: pare de discutir, vai orar. No mesmo momento, meus irmãos, nós estávamos no quarto, eu dobrei meu joelho na beira da cama e comecei a orar. Aí ele olhou indignado e falou: eu estou aqui brigando e ele está orando, como pode isso? Que afronta. Aí ela veio, também tocada pelo Espírito Santo, dobrou o joelho ao meu lado e começou a orar comigo. Irmãos, nós temos que permitir com que o Espírito Santo domine as nossas vidas. O novo de Deus é o fluir do Espírito Santo em nossas vidas. O novo de Deus são as qualidades do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5. Está lá: amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão. Tudo isso nós devemos buscar. Uma outra situação aqui que Deus faz, olha só, Abigail. Deus, ele mata Nabal para trazer Davi para a vida de Abigail. Nabal era um homem rude, grosseiro, maldoso, perverso. Deus mata aquele homem. Pastor, Deus mata. Ah, mas era no Velho Testamento. Não, Ananias e Safira é Novo Testamento. Deus tem poder sobre a vida e a morte, amém? E Deus traz para Abigail, aquela mulher sofrida pelo aquele marido perverso, um homem segundo o coração de Deus. Deus traz Davi para a vida dela. Ruth, Deus permite que Malom morra para levar a Belém. Deus lhe apresenta Boaz e faz dela nova dona da eira. Ei, meus irmãos, sabe o que eu aprendo com isso? Naquele lugar onde você comia sobras, você vai ser dona da plantação, você vai ser dona, aleluia, de toda a eira. Toma posse para a tua vida, meu irmão. Chega de viver de migalhas. E migalhas também no relacionamento com Deus. Você tem um livre acesso ao Senhor. O véu foi rasgado, você não precisa de intermediário, você dobra o teu joelho, eleva o teu pensamento a Deus, busca a Deus, ora a Deus, abre o teu coração a Deus, e Ele vai mudar a tua vida. É impossível você dobrar o joelho na presença de Deus e se levantar da mesma forma. É impossível. O que falta para nós muitas vezes é buscar a Deus. Nós ficamos buscando tantas coisas. Ah, isso aqui vai me encher, isso aqui vai me preencher. Ah, o Palmeiras, ah, não sei o que. Ah, e o dinheiro, ah, e a Beth, eu vou fazer uma fezinha. Meu irmão, a tua fé tem que estar no Senhor. Para com esse negócio. Eu estava lendo sobre esse negócio de Beth, alguém aqui já leu? Os maiores viciados são evangélicos. 30% dos viciados em bets são evangélicos. O que está acontecendo com o povo de Deus?
Aonde vocês estão colocando a sua confiança, a sua fé? É triste, é lamentável ver povo apostando, e muitas vezes apostando até o que não tem. As pessoas se endividadas, se suicidando por causa de dívidas com bet. Bet é o inferno, meus irmãos. Tem nada ali de Deus. Tem uma bet que até fala: profetiza. Profetiza o quê? A tua ruína. Vai confiando nessas coisas. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você está em dificuldade financeira? Vai buscar Deus. Ele abre portas. Vocês sabem aqui, eu tenho uma carga de trabalho dobrada. Eu trabalho, saio de casa às 6:30 da manhã, chego em casa às 10:30 da noite. E eu reclamo? Não. É cansativo? Muito. Mas foi o que Deus me deu. E eu vou honrar aquilo que Deus me deu. Enquanto Ele me manter ali, eu vou honrar, eu vou fazer o meu melhor. Tá? Quando estava para casar, a gente precisava de dinheiro. Trabalhava no banco de segunda a sexta. Sábado, eu trabalhava numa imobiliária. Domingo, eu tinha um cliente que vendia ingresso. Jogo de futebol. Era bilhete ainda, né? Físico. Eu ia trabalhar no estádio, vendendo bilhete lá na bilheteria. Trabalhei em vários jogos. No Morumbi, no Canindé. Que eram os estádios que ele vendia. Mas Deus honrou. Deus honra. Deus honra a nossa dedicação, nosso esforço. Deus honra a nossa fé. Deus honra a nossa confiança nele. Muitas coisas se passam na nossa vida, a gente não fica nem sabendo, porque Deus já livrou antes. Um dia lá na glória você vai saber. Amém? Louvado seja o Senhor. Se Deus não dá para descrever. Vocês sabem, Ele é maravilhoso demais. Não dá. Quase todos os dias eu agradeço a Jesus pelo sacrifício dele na cruz. Ele morreu por mim. Ele deu a vida dele por mim. Ele morreu por você, ele deu a vida dele por você. E o que nós estamos fazendo com essa oportunidade que Deus nos dá de nos chamar de filhos de Deus? O que nós temos feito? Então, meu irmão, no tempo da mudança, no tempo que Deus se prepara para o novo, não murmure, apenas procure entender qual é a vontade do Senhor. Amém? Partindo para a conclusão, quero ler com vocês Efésios 5,17. Põe para nós aí, Efésios 5,17. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Deus tem uma vontade para mim e para você. A gente tem que apenas entender qual é a vontade do Senhor, qual o propósito de Deus para nossas vidas. E aí, cooperar com Deus nesse propósito. Não fazer como Jonas de ficar fugindo. Não, mas de tomar esse propósito e fazer o melhor com ele. Amém? Nós temos que entender o agir de Deus e confiar nele, porque ele tem cuidado de nós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. A igreja de pé.
Obrigado, Deus. Oh, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. O nome do Senhor seja exaltado e glorificado para todo sempre. Que o Senhor possa, Senhor, dirigir as nossas vidas, Senhor. Que possamos compreender a tua vontade, o teu querer para nossas vidas. O Senhor continue nos direcionando, Senhor. Assim como o Senhor faz com uma plantinha, que o Senhor seja o agricultor em nossas vidas e nos dê a tua direção, e que cada um de nós possa buscar em ti a direção e sermos obedientes a ti. Amém.